Tem uma coisa que eu demorei anos para entender, e quando eu entendi, foi depois de errar. Durante muito tempo, eu acreditei que o problema dos clientes era a comunicação. Depois eu achei que era design, depois que era marketing. E olhando para trás, eu percebo que quase sempre o problema era mais simples e muito mais incômodo, né? Não era a falta de estética, mas a falta de decisão. Eu quero falar disso hoje sem fórmula, sem passo a passo e sem frase de efeito, porque esse é um erro que não nasce da ignorância, ele nasce da pressa. Quando alguém chega dizendo precisamos de branding, na maioria das vezes o que ela quer é estamos perdendo valor e não sabemos exatamente por quê. E aí o caminho mais curto parece ser o visual, porque o visual ele é concreto, tangível, você vê, você muda, você posta, dá a sensação de que algo foi feito. Eu já segui esse caminho muitas vezes e algumas vezes até funciona. Mas quando não funciona, o prejuízo é muito maior do que parece. Quando você resolve o problema errado, com a ferramenta errada, você não só não resolve, você está mascarando um problema. E aí a marca fica mais bonita, o discurso mais sofisticado e o problema estrutural continua intacto. Com o tempo, eu comecei a notar um padrão muito curioso. Empresas que pediam rebranding não estavam pedindo uma marca nova, estavam tentando fugir de 3 desconfortos muito específicos. O primeiro, de não saber escolher o público sem medo de perder o faturamento. O segundo, não conseguir explicar de forma adulta por que deveriam ser escolhidas. O terceiro, não sustentar limites. E limite é uma palavra pouco sexy no marketing, mas é onde o valor começa. Durante anos eu vi negócios tentando parecer diferentes, sem estar dispostos a operar de maneira diferente. E aqui está um ponto muito importante. A marca não nasce da comunicação. A comunicação só revela o que já foi decidido antes. Quando não existe decisão, o design vira um pedido de socorro silencioso. Talvez se parecer premium, o mercado nos trate como premium. Talvez se o site for mais limpo, as objeções diminuam. Ou se o Instagram ficar mais sofisticado, o preço pode parecer mais justo. Às vezes funciona por um tempo, mas é frágil. Porque basta uma pergunta mais dura do cliente, como por exemplo, por que vocês? E aí tudo desmorona. Eu comecei a desconfiar que branding não era sobre construir imagem, mas sobre organizar o raciocínio. Organizar o raciocínio de quem está dentro da empresa, antes de tentar convencer quem está fora da empresa. E isso muda completamente a ordem das coisas. Em vez de começar perguntando como queremos parecer, a pergunta muda e passa a ser que tipo de decisão estamos dispostos a sustentar mesmo quando dói. Toda marca forte que eu vi ao longo dos anos não era mais criativa, não era a mais ousada, não era a mais barulhenta. Era somente a mais clara. E a clareza tem um custo. Custa dizer não para projetos que dariam caixa rápido. Custa assumir que você não é a melhor opção para todo mundo. Custa repetir a mesma ideia por tempo suficiente para ela virar memória e não novidade. Quando essa clareza existe, a identidade visual vira um instrumento preciso. Ela não tenta compensar nada, ela só amplifica. Quando não existe, ela vira uma maquiagem de problema estrutural. Eu aprendi errando tudo isso, aceitando trabalhos que não faziam sentido, tentando posicionar empresas que não queriam abrir mão de nada, criando marcas bonitas, mas que não tinham uma coluna vertebral. Hoje, quando alguém fala em branding, eu não penso mais em logo. Eu penso em 3 coisas bem incômodas. 1. Que decisão esse negócio já tomou? 2. Que decisão ele está evitando tomar? E 3. Quanto tempo ele está disposto a sustentar uma escolha antes de trocá-la? Porque sem isso não existe identidade que segure. Existe só reforço contínuo para parecer algo que ainda não se é. E branding, no fim das contas, não é sobre o visual, é sobre a maturidade. É quando a empresa para de perguntar como a gente pode parecer melhor e começa a perguntar quem a gente realmente escolheu ser. Quando essa resposta existe, o design fica mais simples, o marketing fica coerente e o preço para de ser o centro da conversa. No próximo vídeo, eu quero aprofundar exatamente nisso. Como escolher um recorte sem matar demanda e como construir prova sem depender de discurso.
porque essa é a parte que quase ninguém quer encarar, mas é onde as marcas adultas começam.